Dizem que Cláudio deu uma ordem aos pretorianos, depois de seu casamento fracassado com Messalina, de que o matassem se ele tentasse se casar novamente. Mas se realmente ele deu ou não essa ordem, o que sabemos é que depois de 3 casamentos totalmente frustrados, Cláudio percebeu que, na dinastia Júlio-Claudiana, ele só tinha força do lado da família dos Claudianos, já que estava muito dizimada, e buscou fortalecer com o apoio da dinastia Júlio César e Augusto a sua posição como imperador. A maneira de se fortalecer seria uma aliança na forma de casamento. Sua sobrinha, Agripina Menor, aquela que se envolveu sexualmente com o próprio irmão Calígula, era uma das poucas descendentes de Augusto. E assim, Cláudio manteve seu ciclo de vida matrimonial, novamente se envolvendo com mulheres infiéis e interesseiras. A Agripina era descrita como bela, implacável e ambiciosa. Vale rever o episódio sobre Calígula aqui neste canal. E neste vídeo você verá, além da história de Agripina, a mãe do famoso imperador Nero, a segunda viagem de Paulo e aquelas que se tornariam as primeiras cartas e escritos do Novo Testamento. Bem-vindos ao Observatório 7, onde contamos a história mundial de forma simultânea, conectada e interdisciplinar, com 7 saberes, sendo eles história, arqueologia, antropologia, ciência, filosofia, arte e teologia cristã. Inscreva-se para mais episódios e lembre-se que o vídeo a seguir, além de usar imagens meramente ilustrativas que desconsideram seu contexto original, está repleto de generalizações e simplificações baseadas na bibliografia abaixo do título. A Agripina, sendo irmã de Calígula, após a morte do pai deles, foi tirada de sua mãe pelo imperador Tibério e entregue aos 13 anos em casamento a Cneu Domício Enobarbo, seu tio em 2º grau e um homem poderoso de Roma, descrito pelos historiadores da época como de caráter desprezível e desonesto. Desta relação sabemos muito pouco, mas eles geraram um filho chamado Lúcio Domício Enobarbo, que nasceu no ano que Tibério morreu. E esta mesma criança viria a ser conhecida por outro nome, o famoso imperador Nero. Em 37 d.C., quando Tibério morreu, Calígula favoreceu Agripina, com quem teve um caso incestuoso. Mas depois da morte de sua outra irmã, em 38 d.C., Calígula mergulhou na loucura, talvez iniciada pelo incesto dele com suas 3 irmãs. Em 39 d.C., Agripina com sua outra irmã, Drúxila, conspiraram para matar seu irmão Calígula, mas ao falharem, Agripina foi exilada nas Ilhas Pontinas e o pai de seu filho morreu doente 1 ano depois disso. Com a sucessão de Calígula por Cláudio, o novo imperador perdoou Agripina e ela voltou a Roma e retomou a posse de seu filho, o futuro imperador Nero. Mas ela mantinha a distância do palácio, que era dominado pela perigosa Messalina, descrita no vídeo anterior. Entretanto, com a morte de Messalina, a Agripina, rica e 2 vezes viúva, ainda bela, jogou seu charme e influência sobre Cláudio, que, contrariando a todos os seus conselheiros, se casou com ela em 49 d.C. Em poucas semanas, Agripina já havia matado a viúva de Calígula, matou outros rivais ao trono e desfez o noivado de Cláudia Otávia, a filha de Cláudio, e a tornou noiva de Nero, e desta forma alinhou seu filho como sucessor de Cláudio, que tinha um filho ainda muito jovem e completamente inapto para assumir o trono. Enquanto Agripina voltava
a alta sociedade romana, centenas de quilômetros dali, em Antioquia da Síria, Paulo e Barnabé decidiram fazer uma segunda viagem missionária em 49 depois de Cristo, que além de pregar, levaria até as igrejas organizadas na Ásia Menor as decisões do Concílio de Jerusalém que abordamos no vídeo anterior. Mas quando Barnabé pediu para levar novamente seu sobrinho João Marcos, Paulo discordou porque João Marcos havia os abandonado na viagem anterior. E houve entre os dois velhos amigos uma discordância tal que romperam a dupla missionária, indo Barnabé para o Chipre com João Marcos e Paulo formando uma nova dupla com Silas, partindo para as igrejas da Ásia via terrestre pela Síria, Cilícia e visitando todas estas igrejas e cidades no caminho. Paulo começou a partir de então fazer seus discípulos que ele treinava e enviava para as igrejas que iam abrindo nestas cidades. Em Derbe, entrou para a equipe Timóteo, um jovem filho de uma mãe judia, conversa ao cristianismo e de pai grego. Como a estratégia paulina era sempre começar pregando pelas sinagogas e depois para os gentios, ele circuncidou Timóteo para protegê-lo dos judeus que questionariam sua origem patrilinear, que era grega. Depois eles seguiram viajando pela Frígia, Galácia, mas algo os impediu de pregarem na Ásia, então desceram para o litoral em Troade. Naquela noite, Paulo teve um sonho onde viu um jovem macedônico pedindo ajuda e entendeu que eles deviam passar para Macedônia, que era do lado do que hoje chamamos Europa. Foi assim que eles viajaram para Filipos, a principal cidade da Samotrácia, onde conheceram uma vendedora de tecidos chamada Lídia, que foi a primeira pessoa europeia a se tornar cristã que está registrada nas Escrituras. Logo, seus familiares foram batizados e sua casa se tornou um centro de operações para Paulo e Silas, que, naquela ocasião, exorcizaram uma escrava que era explorada como médium na cidade de Filipos. E isso irritou os pagãos que perderam sua fonte de lucro, que era obtido explorando esta jovem adivinha. Paulo e Silas foram denunciados como judeus subversivos aos costumes romanos. Depois de presos e açoitados, naquela noite, enquanto cantavam e oravam na prisão, um terremoto os libertou e o carcereiro, apavorado, quando ia tirar sua própria vida, sabendo que seria torturado e punido até a morte por os deixar escapar, é interrompido por Paulo e Silas, que não fugiram. O carcereiro, comovido, ouviu sobre Jesus e se tornou um cristão naquela mesma noite, e sua família na sequência. Depois de soltos, os magistrados descobriram que Paulo tinha cidadania romana e por isso cometeram um grande erro açoitando publicamente, sem julgamento, um cidadão romano. Esta falta das autoridades fez com que não atrapalhassem mais a pregação, que seguiu tendo a casa de Lídia como base e estabelecendo a igreja em Filipos. O próximo estágio da viagem avançou pela Grécia até Tessalônica, onde iniciaram na sinagoga, pregando que Jesus, que havia morrido e ressuscitado, era o Cristo, ou, como os judeus chamavam, o Messias. O resultado foi judeus e gentios se convertendo em cristãos. O texto começa a dar uma ênfase numa igreja cristã que tinha principalmente mulheres conversas. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando:
Estes homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui e Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei, chamado Jesus. Atos 17, 4-7. O tumulto os obrigou a ir para Bereia, onde a reação dos bereanos foi completamente diferente. Em vez dos judeus bereanos agirem de forma violenta com aquilo que era desconhecido para eles, ou mesmo de acreditarem em qualquer coisa que lhes era contada, eles faziam o que deveria ser o costume hoje de qualquer cristão. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Atos 17, 11-13. Aqui no canal Observatório 7, nós convidamos você a ter a mesma atitude dos bereanos. Agradecemos seu interesse e apoio, mas vocês não precisam acreditar no nosso canal. Vocês devem seguir conferindo na Bíblia se o que falamos sobre a história e teologia bíblica é realmente assim. A posição em Tessalônica ainda ameaçava a vida de Paulo, que tanto estava tirando o lucro dos adivinhos, quanto estava questionando a tradição e interpretação dos rabinos. Paulo seguiu viagem e se separou de sua equipe, esperando eles em Atenas, a cidade dos filósofos e dos templos dos deuses da antiga Grécia. Embora a cidade já não fosse mais tudo o que era na época da Grécia clássica, ainda respirava a herança dos grandes pensadores e detinha suntuosos templos como a Acrópole e todas as estátuas dos deuses. Um dos mais belos discursos de Paulo ocorreu ali, quando ele anunciou que pregava sobre o Criador, aquele que os atenienses chamavam de Deus desconhecido, em referência a uma história que se passou 500 anos antes naquele lugar, quando uma peste dizimava a cidade e o filósofo Epimênides propôs a construção de altares em locais aleatórios onde ovelhas sentaram no pasto. E como não sabiam o nome da divindade que havia curado a cidade, fizeram um altar ao Deus desconhecido, que supunham que não era nenhum daqueles ídolos que eles adoravam. Paulo argumentou que todos os povos, a despeito de seus muitos deuses, podiam encontrar no Criador de todas as coisas, que eles chamavam de Deus desconhecido, um Deus invisível, o mesmo Deus que Paulo estava anunciando em nome de Jesus. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos vida e fôlego e as demais coisas. De um só ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e, talvez tateando, pudessem encontrá-lo. Embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância,
mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Atos 17, 22 a 30. Entre os que ouviram as palavras de Paulo estavam pessoas de mentes cultas que foram levadas à convicção da fé. Mas eles eram orgulhosos demais para ouvir algo que ia além de seus deuses e de seus filósofos. Nenhuma eloquência de palavras, nem força de argumentos podem converter um pecador. Somente o poder de Deus pode imprimir a verdade no coração. Aquele que persistentemente se desvia deste poder não pode ser alcançado. Os gregos buscavam a sabedoria, mas a mensagem da cruz era para eles loucura, porquanto valorizavam sua própria sabedoria mais do que a sabedoria que vem do alto. Em sua sabedoria humana e orgulho intelectual se encontra a razão por que a mensagem do Evangelho teve comparativamente pouco êxito entre os atenienses. Os sábios segundo o mundo, ou aqueles que se orgulham de sua capacidade, deixarão de compreender a simplicidade do amor de Deus e da salvação. Mas seus esforços em Atenas não foram inteiramente em vão. Dionísio, um dos mais preeminentes cidadãos, e alguns outros aceitaram a mensagem do Evangelho e uniram-se completamente aos crentes. A Bíblia registrou este relato sobre o contato dos atenienses com a mensagem cristã, que com todo o seu conhecimento, refinamento e arte, estavam, não obstante, chafurnando no vício, para que se pudesse ver como Deus, por intermédio de seu servo, repreendeu a idolatria e os pecados de um povo orgulhoso que não sentia necessidade de nada. Mas o insucesso de Paulo em Atenas, com umas poucas conversões, foi compensado pelo enorme êxito que ele teve em sua missão em Corinto. Esta cidade portuária e comercial era historicamente voltada para o culto de Afrodite, a famosa deusa do amor e do sexo, e por bordéis e templos com prostituição cultual. Mas foi ali o lugar onde Deus revelou que entre estes povos e pecadores havia muita gente que se converteria a Deus. As pessoas de Corinto, vivendo em volta de ídolos, luxúria e vícios, tinham vidas tristes disfarçadas nestas formas de prazer e pecado e esperavam por algo bem diferente. Corinto não era tão culta como Atenas, mas foi muito mais humilde para ouvir algo diferente do seu modo de viver. Paulo alcançou a cidade por volta de 51 d.C. e depois de fazer amizade com Áquila e Priscila, que eram fabricantes de tendas como ele, e vinham de Roma quando o imperador Cláudio havia expulsado os judeus, o ajudaram a evangelizar a cidade de Corinto. Paulo iniciou sua pregação pela sinagoga, onde, apesar de converter o líder chamado Crispo, enfrentou tanta oposição que decidiu passar aos gentios, indo morar na casa de Tício o Justo. Estavam com ele Silas e Timóteo, e ele passou mais de um ano ali. Foi neste momento que Corinto se tornou uma base de trabalhos cristãos em toda a Grécia, convertendo grande número de pessoas ao cristianismo. E dali, Paulo escreveu as primeiras cartas de todos os livros do Novo Testamento que temos, conhecidas como 1ª e 2ª carta aos Tessalonicenses, tentando confortar e motivar os cristãos que estavam passando pelas perseguições que expulsaram Paulo daquela cidade. Estas duas cartas revelam muito sobre como suportar aflições, confortar os enlutados e contém belas descrições sobre a fé na ressurreição dos justos e na volta de Jesus. Entre 51 e 52 d.C., estimamos que Paulo fez seu retorno para a Judéia, parando no caminho em Éfeso, onde deixou Áquila e Priscila nesta cidade que viria a se tornar outro centro muito importante do cristianismo, mas este do lado da Ásia, onde hoje é a Turquia. Ele pregou ali e prometeu voltar, rumando para Cesareia e chegando novamente em Antioquia, de onde partiram suas duas viagens, eventos de Atos 18, 23.
Atos segue narrando que Paulo iniciou sua terceira viagem, em geral estimamos que tenha ocorrido entre 53 e 58 depois de Cristo. Neste período, muita coisa importante ocorreu. No mundo político, enquanto Paulo já era conhecido e os cristãos já estavam bem espalhados por todo o império, inclusive em Roma, capital, o imperador Cláudio morreu no ano 54. E, em geral, os autores do passado concordam que ele foi envenenado por Agripina, sua sobrinha e última esposa, que teria feito para acelerar o caminho de seu filho Nero ao trono. Na Judéia, Agripa II, o último descendente dos Herodes, a ocupar um trono, foi promovido e assumiu o comando da Galileia e Itureia. João Marcos, sobrinho de Barnabé, que havia desistido na primeira viagem junto com Paulo e Barnabé, tornou-se em algum momento auxiliar de Pedro por volta dos anos 50. O paradeiro de Barnabé é desconhecido e os 12 apóstolos, daqueles que ainda estavam vivos neste momento, estavam dispersos por todos os cantos do império. A ausência dos apóstolos começou a gerar a necessidade de um registro dos ensinos de Jesus que pudesse ser consultado. Isso levaria à produção dos primeiros evangelhos ainda em algum momento dos anos 50. Você pode, inclusive, conferir um especial aqui no canal sobre como foram produzidos os evangelhos. Assim como também a fama de Paulo e sua relevância, fundando igrejas da Síria até a Grécia, o tornaram, a partir daqui, uma das maiores referências no mundo cristão. Junto com sua imensa capacidade intelectual, ele se tornaria o mais brilhante teólogo da Igreja Apostólica, produzindo cartas pedagógicas às suas igrejas que se tornariam o entendimento oficial dos cristãos para questões de fé não previstas pelo Antigo Testamento. E foi desta forma que, a partir de então, a Igreja Cristã começou a reunir o seu conjunto de escritos sagrados, a tradição da lei e dos profetas.